Hoje nós vamos apresentar um seminário sobre a obra Crítica à Razão Pura, de Immanuel Kant. Nesse seminário, para explicar essa obra, a gente vai passar pela biografia dele, a importância. A gente vai dar uma revisitada nos outros filósofos, que eles são muito importantes para a ideia de Kant. Então vamos ler um trecho importante sobre isso do Kant e entender que cada parte dele quer. No nível 1, que é compreensão básica, nível 2, que é compreensão de cada parágrafo, nível 3, que é comparar ele, movimento ele, 4, que é comparar ele com os outros movimentos, 5, que é compreender ele e como ele modificou o mundo, ele em relação com o sujeito moderno. Immanuel Kant nasceu em 22 de abril de 1724, na cidade de Königsberg, na antiga Prússia Oriental. De origem humilde, era filho de um artesão e cresceu em uma família protestante bastante tradicional, o que influenciou em sua postura diante da religião. Embora não se declarasse ateu, Kant mantinha uma visão crítica sobre temas religiosos, defendendo que só podemos conhecer aquilo que somos capazes de experimentar por meio dos sentidos. Aos 16 anos, ele ingressou na Universidade de Königsberg, inicialmente no curso de teologia, mas depois acabou se interessando por outros cursos, como a filosofia, física e matemática. Durante seus estudos, aproximou-se das ideias de filósofos como Leibniz e passou a escrever sobre ciências naturais. Em 1754, retornou à universidade como livre-docente e, anos depois, em 1770, assumiu a cátedra de Lógica e Metafísica, cargo que ocupou até sua morte em 1804. Kant é considerado um dos maiores pensadores da filosofia moderna, reconhecido principalmente por suas reflexões sobre o conhecimento, a razão e a moral. Agora que já entendemos quem foi Kant, podemos estudar a importância de sua principal obra, Crítica da Razão Pura. Primeiramente, é necessário compreender o contexto histórico e filosófico da época. Havia um grande conflito entre duas correntes principais do conhecimento humano, o racionalismo e o empirismo. O racionalismo defendia que a verdadeira fonte do conhecimento é a razão, já que os sentidos podem enganar. Assim, para os racionalistas, a ciência deveria ser construída apenas a partir da razão. Já o empirismo afirmava que não possuímos ideias inatas. Todo conhecimento vem da experiência a partir das sensações e reflexões sobre o mundo. Construímos nosso entendimento. Nesse cenário, Kant surge propondo uma síntese entre essas duas correntes. Ele não nega nem a razão nem a experiência, mas mostra como ambas se complementam. É justamente por isso que sua obra é considerada tão importante. Kant é visto como fundador da epistemologia moderna. René Descartes usa esse trecho para expor sua metodologia e os objetivos da investigação filosófica, que é encontrar um ponto de partida absolutamente seguro para o conhecimento. Para isso, ele propõe a dúvida metódica, que é desconfiar de tudo que admitimos sem ter a certeza, como sentidos que nos enganam e raciocínios falhos. Isso é usado até restar apenas o que é possível de duvidar. Dessa operação surge o famoso ditado, penso, logo existo, que é a primeira verdade indubitável. A partir daí, Descartes conclui que a mente é uma substância distinta do corpo e estabelece a regra epistemológica, de que aquilo que se concebe muito clara distintamente pode ser tomada como verdadeira. O objetivo final é demolir crenças frágeis para reconstruir o saber sobre bases racionais, firmes e demonstrativas. Agora que já viu mais ideias de Descartes, precisamos entender a visão de outro pensador importante, John Locke. Faremos aqui uma breve exposição do seu entendimento sobre o conhecimento humano. Locke parte de sua suposição de que a mente humana, ao nascer, é como uma tábua rasa, ou seja, uma grande folha em branco. A partir disso, ele se pergunta de onde vem o nosso conhecimento. E a resposta é clara: todo conhecimento tem origem na experiência. Essa experiência pode se manifestar de duas formas principais: nos objetos sensíveis externos, ou seja, tudo aquilo que percebemos pelos sentidos, como um sofá, uma porta, uma lousa. Ao observar uma porta, por exemplo, não apenas percebemos o objeto em si, mas também características como a cor.
Essa captação das qualidades externas, Locke chama de sensação. Nas operações internas da nossa mente, ou seja, quando refletimos sobre nossas próprias percepções e pensamentos, esse processo Locke chama de reflexão, que consiste em compreender e organizar as ideias provenientes das experiências sensíveis ou da própria atividade mental. Com isso, Locke formula conceitos importantes. A ideia de tábula rasa: o ser humano não nasce com conhecimento inato, tudo é adquirido pela experiência. A distinção entre sensação e reflexão, que juntas formam a base de todo o conhecimento humano. Para entender o Kant e a obra Crítica da Razão Pura, eu vou ler uma parte do trecho do próprio livro. O texto chama da distinção entre conhecimento puro e empírico. Eu vou ler ele, eu vou falar a função do parágrafo e vou passando. Começando. Título: da distinção entre conhecimento puro e empírico. Não se pode duvidar de que todos os nossos conhecimentos começam com a experiência. Ok? Aqui é muito importante, porque já começa a atacar ideias inatas. Ok. Porque, com efeito, como haveria de exercitar-se a faculdade de se conhecer se não fosse pelos objetos que, excitando os nossos sentidos de uma parte, reproduzem por si próprios representações e de outra parte? Aqui ele continua falando que tudo começa com a experiência. Ele faz até uma certa alusão, algo parecido com o que o John Locke fala. O John Locke fala que a gente pega nossas ideias a partir de objetos sensíveis, como uma porta, a gente vê a porta, ou melhor, a gente pega esse copo. Esse copo tem várias cores. Eu vou pegar a cor aqui e trazer uma ideia de cor. E aqui ele fala parecido. Impulsionam nossa inteligência a compará-las entre si, reuni-las ou separá-las, por exemplo, de cores, porque não existe cores, existe vermelho, existe fragmentos de luz, existe as radiações de luz, enfim. E deste modo, a elaboração da matéria, das informações sensíveis por esse conhecimento das coisas, se denomina experiência. Aqui ele questiona se tudo se denomina experiência. Ele fala no tempo. Ele responde basicamente que no tempo sim, pois nenhum conhecimento procede de experiência, todos começam com ela. No primeiro parágrafo, acho importante falar que ele já começa, com a função do parágrafo, ele já começa a contradizer as ideias inatas de René Descartes, que ele acreditava que nós nascíamos com ideias inatas, de perfeita que ele discorda. E ele pergunta como é a experiência no segundo parágrafo. Ele começa. Terceiro parágrafo. Mas, se é verdade que os conhecimentos derivam da experiência, há alguns que não têm essa origem exclusiva. Porque eles usam o categórico da mente, vou explicar mais pra frente. Pois podemos admitir que o nosso conhecimento empírico seja um composto daquilo que recebemos das impressões e daquilo que a nossa faculdade cognitiva lhe adiciona, estimulada somente pelas impressões sentidas. Adiantamento que propriamente não seguimos senão mediante uma longa prática que nos habilite a separar os dois âmbitos. Essa parte é a parte muito importante do texto, porque esse é o parágrafo que ele fala como funciona a epistemologia moderna. Como assim? Tinha o corrente racionalíssimo, que existia ideias inatas, e o Locke acreditava que a gente não tinha categóricos. Ele não. Agora existe. Para o conhecimento existe o objeto, e vai passar pelos categóricos da nossa mente, por exemplo, causalidade. Então, assim é muito importante. Próximo parágrafo. Surge desse modo uma questão que não se pode ver à primeira vista. Será possível um conhecimento independente da experiência e das impressões sentido? Bom, aqui é bem simples. Eles perguntam se tem algo que eu consiga separar das experiências. Algo meio, entre aspas, puro. Algo puramente lógico. E ele responde no próximo. Tais conhecimentos são priori e distintos dos empíricos, cuja origem é a posteriori. Isso é da experiência. Ok. Esse parágrafo está respondendo a priori e a posteriori.
O que é a priori? É um conhecimento que distingue do empírico. Como assim? Conhecimentos que são até semelhantes a axiomas, Por exemplo, uma priori é que 1 mais 1 é igual a 2, e a posteriori é que vem do conhecimento. Então, esse texto. Dando uma geral, nesse texto ele explica um pouco a epistemologia, onde ele fala não é só experiência, não é só razão pura, tanto que o nome do livro é Crítica à Razão Pura. Após a leitura do texto de Kant, é importante compreender alguns conceitos fundamentais que ajudam a entender melhor sua filosofia. O primeiro deles é o dogmatismo. Para explicar de forma simples, podemos compará-lo com a ideia de torcer para um time de futebol. Ainda que você seja torcedor, nem tudo que seu time faz é necessariamente bom. O pensamento dogmático, no entanto, funciona como se tudo que viesse daquele time fosse aceito sem questionamento. Ou seja, o dogmatismo é a postura de aceitar um sistema ou modelo de pensamento sem reflexão e crítica, aderindo todas as suas ideias sem avaliar se são válidas ou não. Isso pode ser aplicado em diferentes áreas, como a política. Por exemplo, uma pessoa pode ser capitalista, mas não precisa concordar com absolutamente nada. Todas as ideias do capitalismo da mesma forma. Alguém pode significar como comunismo, mas não significa que deve aceitar integralmente os eventos da Revolução Russa. O dogmatismo, portanto, é justamente o oposto do pensamento crítico. Kant critica o dogmatismo, porque acredita que o ser humano deve alcançar o esclarecimento. Para ele, o esclarecimento é a saída do estado da minoridade para a maioridade. Por isso que o cricismo, que vai ser mostrado no próximo slide. Além disso, temos a minoridade, e a condição em que as pessoas não pensam por conta própria, apenas reproduzem as ideias dos outros. A maioridade, ao contrário, é quando um indivíduo conquista sua autonomia intelectual, tomando de ser capaz de raciocinar e decidir por si mesmo. Aqui entram também dois conceitos centrais, heteronomia e autonomia. Heteronomia significa agir de acordo com as regras e posições eternas, algo que na época de Kant se relacionava muito com a autoridade da igreja. Autonomia, por sua vez, significa agir a partir dos seus próprios princípios racionais, fundamentados no uso da crítica da razão. Essa ideia está intimamente ligada à ética kantiana, no qual ele forma leis universais de comportamento conhecidas como imperativos categóricos. Em resumo, Kant defende que as nossas ações não devem se basear em interesses ou ordens externas, mas em princípios universais que podem valer para todos. Outro conceito importante, e o separa auge, expressão em latim que significa ouça saber, para Kant isso apresenta coragem de pensar por si próprio, sem defender a tutela dos outros. Assim, a grande contribuição de Kant está em romper com o dogmatismo e inaugurar não apenas uma nova forma de ciência fazer ciência, mas também uma nova forma de pensamento. Sua filosofia marca o início de uma postura crítica, em que o conhecimento deixa de ser mera aceitação de ideias externas e passa a ser construído de um modo autônomo e racional. Criticismo de Kant. Após a leitura do texto de Kant, podemos entender melhor o criticismo, corrente filosófica inaugurada por ele. Assim como Descartes inaugurou o racionalismo e Locke o empirismo, Kant propôs o criticismo. Mas afinal, o que é o criticismo? Criticismo nada mais é do que uma tentativa de encontrar uma base segura para o conhecimento, superando tanto o dogmatismo quanto o ceticismo. E ele faz isso unindo experiência e categorias inatas do entendimento. Dessa forma, o sujeito passa a ser a figura central do conhecimento. Um exemplo simples. Imagina que você vê uma porta vermelha. A experiência te dá a percepção do objeto. Você está vendo a cor vermelha. Mas para você transformar isso em conhecimento, sua mente utiliza categorias inatas, como a de causalidade ou de substância, que organizam essa percepção. Assim, o conhecimento não vem apenas dos sentidos, nem apenas da razão, mas da junção dos dois. Chamamos essa corrente de criticismo, porque Kant critica as limitações das filosofias anteriores. Para Descartes, só a razão bastava. Para Locke, só a experiência explicava o conhecimento. E Kant faz a síntese. Razão, mas experiência. Além disso, o criticismo não se limita apenas ao tema do conhecimento.
Kant amplia sua crítica para outras áreas, como ética, moral e até mesmo os limites da própria razão. Essa postura de constante questionamento é o que caracteriza o criticismo e faz dele uma das maiores revoluções da filosofia. Agora eu vou dar uma comparada entre o racionalismo, o empirismo e o criticismo. O racionalismo defendia que a fonte do conhecimento é a razão. Acreditava em ideias inatas, ou seja, ideias que já vêm com a gente, e aceitava a razão como suficiente para explicar tudo e não reconhecia os limites dela. Mas mesmo assim, o racionalismo admitia algum valor para a experiência, só não usava ela como base para tudo. Não usava ela como base da ciência. Diferente do empirismo, que defendia que todo conhecimento vinha da experiência e rejeitava a existência de ideias inatas, porque taxava a mente como uma tábula rasa. Mas não conseguia explicar bem os limites da ciência, já que confiava quase totalmente nos sentidos e na experiência. E o criticismo de Kant como eu já falei antes, faz uma síntese entre o racionalismo e o empirismo. Defende que todo o conhecimento começa com a experiência, mas não se reduz a ela. A mente contribui com estruturas a priori, como tempo, espaço e causalidade. Critica tanto o racionalismo puro de Descartes, que não pode ser usado sozinho como ciência, quanto o empirismo puro de Locke, que também é insuficiente. Propõe uma nova forma de pensar, que marca a maioridade da razão. O ser humano passa a pensar por si mesmo, de forma crítica, inaugurando uma nova concepção de ciência. Assim, Kant separa dois extremos e inaugura a epistemologia moderna, retirando o conhecimento da metafísica tradicional e dando à filosofia um novo método crítico. Agora eu vou dar uma passada pelo nível 5, que consiste em analisar a relação entre o ser e o sujeito moderno. Antes dessa transformação, o ser vivia em uma sociedade estamental, marcada por minoridade, heteronormatividade e dogmatismo autoritário. Kant, por sua vez, propõe o esclarecimento. Ele questiona todas as formas de conhecimento puramente dogmáticas, criticando muitas doutrinas da Igreja Católica, porque Kant era protestante, e qualquer imposição da sociedade que limitasse o pensamento individual. Para Kant, é necessário que o sujeito se autonomize, saindo da heteronormatividade e da dependência das estruturas de poder. Ele defende que devemos pensar por nós mesmos, seguindo as nossas próprias leis, e não apenas aquelas impostas pela nobreza, pelo clero ou pela sociedade. Esse processo de passagem da minoridade para a maioridade, ou seja, da dependência do pensamento alheio para o exercício da razão própria, é o que Immanuel Kant chama de esclarecimento. Como resultado, não só a forma de pensar muda, mas também a maneira como fazemos a ciência e produzimos o conhecimento, seguindo as nossas próprias leis, e não apenas aquelas impostas pela nobreza, pelo clero ou pela sociedade. Esse processo de passagem da minoridade para a maioridade, ou seja, da dependência do pensamento alheio para o exercício da razão própria, é o que Immanuel Kant chama de esclarecimento. Como resultado, não só a forma de pensar muda, mas também a maneira como fazemos a ciência e produzimos o conhecimento. Após entender como Kant criou o criticismo, quebrou outras correntes filosóficas e foi importante porque eu queria encerrar esse seminário. Espero que você tenha gostado. Tchau!